Fala, galera do Mar High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar High Brasil News, edição número 99, né? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. O Mar High Brasil News nada mais é do que o seu compiladinho de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, Denver Broncos. Uma semana que finalmente tivemos a fumaça branca, né? Aquela informação que todos desejávamos, né? Aquelas informações que estavam guardadas às 7 chaves, finalmente, né? Tivemos ali a revelação de quem será o nosso próximo head coach, né? Foi confirmado que Sean Payton, né, é o nosso novo head coach, não de forma oficial ainda, mas já foi reportado de todos os insiders, né, nacionais e locais confiáveis, né, de que Sean Payton realmente será o novo técnico do Denver Broncos, né? Mas antes da gente entrar nessas notícias e tudo mais que aconteceu ao longo da semana, lembrar o que eu sempre peço a vocês, né? Para vocês deixarem o seu like. É muito importante vocês deixarem o like. O vídeo fica em evidência, o YouTube entende que é bom e indica para mais pessoas. Consequentemente, mais pessoas passam a fazer parte da família My High Brasil. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e já aproveite e se inscreva no canal e também já ativa o sininho, porque tem muito conteúdo, né? A gente tem bastante conteúdo ao longo de toda a temporada, não só a temporada regular, mas também ao longo de toda a off-season você vai ver que está sempre tendo conteúdo aqui no canal do My High Brasil. E deixe seu comentário, eu quero saber o que você achou da contratação de Sean Payton. Você gostou? Você não gostou? Você preferia outro? Você acha que agora o time vai? Eu quero essa troca aí de com uma conversa com vocês. Isso é muito importante para a gente aqui do My High Brasil. Lembrar vocês também aqui, ó, do nosso parceiro da First Down. Então, se você quer torcer com estilo, comprar o seu produto do Denver Broncos, ou até mesmo, às vezes, quer comprar produto de algum outro time para presentear alguém, a First Down local. E se você colocar esse cupomzinho MaiorHighBR, você ainda tem uma condição diferenciada, né? Então, galera, sem mais delongas, vamos para a nossa semana. Como eu falei para vocês, uma semana que tivemos finalmente aquela fumaça branca saindo do Colorado. Na terça-feira, Adam Schefter deu aquele breaking news, né? Aquela notícia bombástica que o Denver Broncos e o New Orleans Saints estavam finalizando os termos de compensação para termos a troca, né? Pelo Sean Payton, que passaria a ser head coach do Denver Broncos. E isso, né, abriria caminho para o Denver Broncos assinar com o Payton como seu head coach, né? E aí, o Rappaport e o Zach Stevens, eles confirmaram quais eram os termos da troca, né? Onde o Denver Broncos envia para o New Orleans Saints a sua escolha de primeira rodada de 2023, que era de São Francisco, né? A 29ª overall, e a sua segunda rodada de 2024. Em compensação, o Denver Broncos recebe Sean Payton e a terceira rodada do Saints de 2024. Né? Aí tiveram alguns reports ali, principalmente do Rappaport, dizendo que o Denver Broncos, antes de concluir a transação de contratação do Sean Payton, tentou ainda mais uma vez contratar o DeMeco Ryans, mas o Adam Schefter, que também é muito respeitado nacionalmente, falou que o timing, né, o momento das duas contratações, do DeMeco pelo Houston e do Broncos, do Sean Payton pelo Broncos, foi totalmente uma coincidência, né? E que os Broncos estavam focados em Sean Payton e não fizeram qualquer contato nesta semana com DeMeco Ryans ou o seu agente. Os Broncos estavam focados em Payton e o Houston no DeMeco Ryans. E o Zach Stevens disse também com fontes reportaram a ele que os Broncos não conversaram com o DeMeco Ryans ou seu representante em vários dias, né? E que o Denver estava realmente focado ali em fazer Sean Payton o próximo head coach e finalizou a transação, né, nessa terça-feira, dia 31 de janeiro. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o que a gente achou do Sean Payton, algumas informações muito interessantes a respeito do Sean Payton, seu ataque, todas essas coisas, assistam a live que a gente fez essa semana, uma live muito legal, muito bacana, que a gente destrinchou, falei besteira, né, nessa quarta-feira, né, porque a gente está acostumado a fazer live de segunda-feira, mas a live foi na quarta-feira, já que é o anúncio
quebrou, né, as notícias, os breaking news ali da notícia da contratação foi na terça. Na quarta-feira, a gente fez a live, a gente falou sobre o Sean Payton, falou sobre o estilo de ataque dele, o que a gente espera, né? Então, assistam, se você não assistiu ainda, assista após esse vídeo, está muito interessante. A gente ainda vai ter mais conteúdos ainda falando sobre Sean Payton, falando ainda sobre o que esperar desse ataque do Denver Broncos. Então, fiquem ligados no canal que vai ter muito material, muita coisa boa para vocês. Eu, particularmente, como vocês já acompanharam nas lives e também nos news passados, eu tinha 2 candidatos que eu tinha uma preferência muito grande. Eu tinha uma predileção muito maior pelo Jim Harbaugh, né? Eu tinha ele como 1A, mas tinha o Sean Payton como 1B. Eu acho que era os 2 candidatos, um dos 2 tinha que ser o head coach do Denver Broncos. O Denver Broncos, eu bato nessa tecla. Ele precisa de um cara que tenha estofo, de um cara que tenha costas largas, de um cara que tenha seja realmente um cara que consiga aguentar a pressão, um cara que chegue no vestiário e imponha respeito, que todos os jogadores respeitam, inclusive a maior estrela da franquia, que é o Russell Wilson. Então, assim, a gente precisa de um treinador, realmente um treinador. A gente não pode mais se dar ao luxo de apostar. O Denver Broncos, eu falei isso na live, inclusive, o Denver Broncos, o último grande treinador que o Denver Broncos teve foi o Gary Kubiak, né? Depois a gente só teve treineiros, a gente teve apostas que não viraram treinadores. A gente teve ali Vance Joseph, a gente teve ali Vic Fangio e a gente teve Nathaniel Hackett. O Denver Broncos, ele não está numa posição que ele pode arriscar mais, que ele pode se dar ao luxo de, o cara fez um bom trabalho na defesa, no ataque, de não sei qual time, eu vou dar uma chance de head coach. Nós não estamos nessa posição. O Denver Broncos hoje, ele está numa posição que ele precisa de estabilidade na posição do head coach, de um cara com experiência, de um cara realmente com muito respeito na liga e dentro do vestiário. Então, você trazer o Sean Payton, que ficou vários anos em New Orleans, mudou completamente a cultura do time do Saints, né? Que é muito respeitado dentro da NFL. Fora as qualidades dele como um cara super inteligente, né? Para criar jogadas, para fazer o plano tático para o ataque, né? Um ataque dele tinha uma média de 28 pontos por jogo, né? E se você tira o Drew Brees, eu fiquei impressionado, 21 pontos por jogo sem Drew Brees, né? Então eu acho que ele vai realmente revolucionar o nosso ataque, a gente está precisando disso há anos, né? Eu achei uma contratação formidável, muito boa, né? Esperamos que dê certo, né? Não há exatamente ainda uma oficialização por parte do Denver Broncos, eles colocaram ali um tweet com a viseirinha, né? Aquela tradicional viseira que o Sean Payton usava em New Orleans, e também colocaram lá as figurinhas do Homem-Aranha, Payton, né, fazendo referência ao Sean Payton, ao George Payton e ao Peyton Manning, né, a fonética é a mesma. Mas nos próximos dias que já anuncia, acho que a entrevista coletiva deve ser já na semana que vem. Reports dizem que serão 5 anos de contrato com uma média de 18 e 20 milhões de dólares por ano, né? Eu acredito que em termos de troca, eu achei uma troca boa, esperava até mais, tinha medo de ser mais, né? E tem reports que disseram que começou com o Saints pedindo mais, né? Por isso que foi uma negociação que durou 2 semanas, né? O Saints queria primeiro 2 primeiras rodadas, depois o Saints queria algo mais, e no final eles fecharam uma primeira e uma segunda, e em troca eles mandaram uma terceira ainda. Eu acho que o Denver Broncos ainda conseguir uma compensação, ou seja, receber uma terceira rodada, além do Sean Payton no ano que vem, foi um trabalho muito bom por parte do George Payton. E eu acho que a gente tem que fazer esse jogo de imaginação. Você está trocando o Bradley Chubb, essencialmente o Bradley Chubb, pelo Sean Payton, né? Eu acho que a gente viu este ano o quão importante é a posição do head coach e o quão a gente subestimou essa posição. A gente vê quantos trabalhos de times na NFL que eles foram muito bem desenvolvidos graças à capacidade do seu head coach. Vou dar um grande exemplo, acho que ninguém imaginou o quão longe, por exemplo, o New York Giants chegaria. Graças a quem? Ao seu head coach, o Brian Daboll. Ele elevou
o jogo de toda a sua equipe. Então, é o que eu sempre falo, um bom treinador, ele muitas vezes faz, inclusive, o jogador que é mediano ser melhor do que ele aparenta ser melhor do que ele realmente é. E ele eleva o nível dos seus atletas. E o oposto acontece quando você tem treinadores que não são treinadores bons, que é o que aconteceu conosco no ano passado. A gente teve um treinador que fez com que muitos jogadores que são bons parecessem muito ruins, né? Então eu acho que a gente fez certíssimo. É triste a gente não ter uma primeira rodada esse ano? Mas nós já não tínhamos, né? Então a gente foi naquela troca com o Chubb que a gente recebeu essa primeira rodada do São Francisco 49ers. Então, assim, eu acho que o Denver Broncos ele tem 2 terceiras rodadas cedo este ano. Ano que vem ele vai ter primeira rodada, ele vai ter 2 terceiras rodadas também ano que vem. Né? Então, assim, essa questão do capital de draft é muito relativa. É só mais um ano que a gente não vai ter, por exemplo, a primeira e segunda. Ano que vem a gente vai ter a primeira. Então, assim, eu acho muito importante esse movimento trazer estabilidade para a posição do head coach, né? Um cara tarimbado, um cara com muita experiência, costas largas, um cara que consegue aguentar pressão e que entende muito de futebol americano, né? Sugiro a vocês, inclusive, que vejam um vídeo no começo da temporada, lá na Fox, eu acho que ele falou até no programa do Colin Cowherd, que ele estava falando o que ele faria para arrumar o Russell Wilson. E eu lembro que ele fala o seguinte, assim, eu ia pegar tudo que ele fazia melhor em Seattle, e eu ia, nesse primeiro momento, fazer isso. Porque, assim, não tem como inventar a roda, você tem que pegar e ajustar todo o seu plano de jogo para o seu quarterback, né? Então, eu acho que ele tem tudo. Esse casamento tem tudo para ser um casamento perfeito, né? E não tem ninguém melhor, na minha opinião, que Sean Payton para arrumar Russell Wilson. Né? E eu quero que vocês me falem o que vocês acharam desta contratação. Aí na quarta-feira ficou um dia bem tranquilo e nesta quinta-feira, né, tivemos algumas notícias, né? O Michael Silver falou que o Sean Payton ele iria se reunir com o Ejiro Evero, né? Sobre a possibilidade dele ficar no Denver Broncos como coordenador defensivo, né? Lembrando que o Evero ele ainda é candidato ao cargo de head coach em Arizona e Indianápolis, né? E tem bastante interesse nele para o cargo também de coordenador defensivo por outras equipes na NFL, com destaque para os Vikings, já que ele tem até uma conexão com o Kevin O'Connell, já que eles trabalhavam juntos no Rams, né? O Cody Work, ele reportou que os Broncos assinaram com o offensive tackle Isaiah Prince para aquele contrato futuro, né? E o Prince, ele passou as últimas 3 temporadas com os Bengals. E eu botei a foto aqui do nosso menino, nosso Pat Surtain, porque ele está no Pro Bowl, né? E participando do Pro Bowl e que está acontecendo em Las Vegas. E no dia de hoje, né? O Rapoport reportou que os Broncos pediram permissão aos Steelers, né? Para entrevistar o linebackers coach deles, o Brian Flores, né? Que foi o técnico do Miami Dolphins, né? Por algumas temporadas, para a posição de coordenador defensivo. E também pedimos para o Seattle Seahawks, né, a permissão para entrevistar, né, o assistente defensivo Sean Desai, né, para a posição de coordenador defensivo. Né? O Desai, ele trabalhou, Desai ou Desai, não sei como fala, ele trabalhou com o Vic Fangio na época em Chicago, e segundo o Brian Guzman, né, ele rodava realmente a defesa do Fangio e fez um bom trabalho em Chicago. Né? O Mike Lees reportou que, mesmo entrevistando, né, a questão de entrevistar o Brian Flores, né, isso não quer dizer que o Ejiro Evero está fora de cogitação. Né? Não significa que ele está fora. Né? Eu não sei exatamente o que isso significa. Pode ser que seja já o Denver Broncos se preparando caso o Ejiro Evero receba uma posição de head coach ou ele realmente queira sair do time para outra organização, né? Ou pode ser realmente que o Evero já falou para eles, vou embora, independente de qualquer coisa, já procuro o meu substituto, né? Eu gosto do Brian Flores, eu acho que ele fez um trabalho impressionante na defesa dos Patriots, né? E o Desai, não sei exatamente como falar o nome dele, ele fez, segundo o Brian Guzman, né, que é o
o nosso grande ali, guru quando a gente fala de futebol americano aqui do Maior Brasil, ele fez um bom trabalho quando ele trabalhou nos Bears, né? Então vamos ver. Eu acho que essa staff vai ser uma coisa bastante interessante de ver. Eu estou bastante curioso para ver quem vai ser o coordenador defensivo. Eu torço demais para o Girevera ficar. Eu acho que ele tem potencial enorme, baita treinador. Estou muito curioso para saber em relação ao se o Christian Parker vai ficar como defensive back coach, né? Então vamos torcer para ele ficar, né? E também eu estou muito curioso para saber quem vai ser o técnico de OL, né? A gente está torcendo muito para o Munchak voltar, quem sabe, né? Então é isso, né? Basicamente foram notícias curtas, mas notícias bem interessantes ao longo dessa semana. Acabamos com essa saga de buscar o head coach, essa saga demorada, que a gente não tinha informação, daqui a pouco um falava uma coisa, outro falava outra, então é algo bem complicado, mas eu saio bastante satisfeito desse processo. Eu acho que o Greg Penner, ele prometeu e cumpriu, falou que ia fazer uma pesquisa bem criteriosa e que ia fazer aquele splash, né, swing big, né, e realmente saiu com um dos nomes mais respeitados e um dos maiores nomes do mercado, né, e provando que eles não estão para brincadeira, né, que eles realmente estão levando a sério, fazer o Denver Broncos voltar a ser uma franquia respeitada, né, uma franquia que tem muita história, mas que precisa se restabelecer, né? Uma franquia que precisa voltar aos seus tempos de glória, né? Então eu acho que, eu até fiz na live essa comparação, eu acho que a contratação do Sean Payton pelo Denver Broncos pode ter mais ou menos o mesmo efeito que a contratação do Andy Reid na época para o Kansas City Chiefs. Foi o turning point, foi aquele momento de virada, de chave para eles, né? Eu acho que a gente pode talvez ver esse efeito com mais relevância daqui a alguns anos quando a gente for fazer essa análise. Mas eu acho que pode ter sido um turning point, aquele momento que você virou a chavinha para melhorar o que não está dando certo na franquia. Eu, particularmente, gostei muito, né? Mais uma vez, lembrar vocês que eu sempre peço, né, para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal e deixarem o seu comentário, né? E siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. E, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/MileHighBrasil. Né? Qualquer valor que vocês conseguirem contribuir com a gente ajuda bastante e é voltado totalmente para vocês. O QR Code também está na tela. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Notícia boa, né? E semana que vem, quem sabe, já teremos a oficialização de Sean Payton e estaremos de volta com o News número 100. Beleza, galera? Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e Go Broncos. Valeu!